Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e estou trazendo para você a meditação na Palavra de Deus. Na meditação na Palavra, nós normalmente trazemos um tema de ética, um tema a respeito de religião, um tema que está sendo debatido nas igrejas ou na sociedade, um tema a respeito de comportamento humano. E trazemos esse tema e conversamos com você à luz da Palavra de Deus. E o tema que trouxemos hoje para conversarmos, eu e você, à luz da Palavra de Deus, é o tema da intolerância. Intolerância que é algo que está sendo vivido e presenciado com muita frequência nos dias atuais, nas sociedades, de um modo geral, na sociedade contemporânea. E a intolerância é justamente não aceitar o outro com as suas diferenças. E esquecermos fundamentalmente que em Cristo, todos nós, toda a humanidade, somos irmãos. Intolerância é querer ser melhor que o outro, é querer ser menos pecador. Intolerância é deixar de amar ao próximo como a si mesmo e, portanto, se afastar de Deus. E eu quero ler com você, para abordarmos esse tema com bastante sobriedade e com bastante clareza, eu quero ler com você o relato do Evangelho de João, o apóstolo do amor, no capítulo 8. Se você estiver com a sua Bíblia, o seu manual da vida, como eu costumo chamar, se você estiver com o seu manual da vida, eu quero ler com você o Evangelho de João no capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11, que diz o seguinte: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Meu amigo e minha amiga, essa é uma passagem muito conhecida da Bíblia Sagrada, da história de Jesus, do Novo Testamento. E esse é um exemplo muito claro de como se portou Jesus e, portanto, como devemos nos portar com relação ao pecado, ao erro alheio.
Veja, Jesus era o único que de fato poderia condenar alguém. Porque, como diz a própria Bíblia Sagrada, Jesus era o único sem pecado. Nenhum de nós está isento do pecado, como diz o apóstolo João. Mas o que ocorreu? Aqueles judeus queriam condená-la. Também com a intenção de condenar o próprio Jesus. Mas quando todos se afastaram, conforme diz o relato, Jesus se perguntou: ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. E o que disse Jesus? Nem eu te condeno. Meu amigo, quem somos nós para condenar alguém? Veja, essa afirmação de Jesus está dividida em duas partes. Primeiro, a tolerância que Jesus teve com a pecadora. A tolerância que nós também devemos ter com os pecadores. Porque Jesus ama sim os pecadores. Ele mesmo disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. Porém, ele não quer o pecado, mas quer salvar o pecador. Então, qual foi a abordagem de Jesus? A tolerância. Não, minha filha, eu também não te condeno. E na segunda parte disse: vai e não peques mais. Então, meu amigo e minha amiga, a tolerância é justamente isso. Se vimos alguém em pecado, ou se achamos que alguém está em pecado, recebamos esta pessoa sim com amor. E em seguida, havendo oportunidade, a orientemos no caminho, também com amor. Como fez Jesus. Ele disse à mulher: também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele não quis bater na mulher, ele não quis destruir a sua casa, ele não quis destruir o templo da religião que talvez ela seguisse, ele não quis ofendê-la, ele não quis obrigá-la a ouvir palavra alguma, ele não disse que ela é inferior. Ele a amou. E em seguida, justamente porque amou, a orientou. Mas o que temos visto nos dias atuais é a intolerância. É se achar superior ao outro e querer destruir o outro, porque acha que o outro é inferior. Seja porque tem uma religião diferente, seja porque tem um comportamento diferente, seja porque tem uma opinião política diferente, seja porque pensa diferente, age diferente. Nós estamos em um tempo de intolerância, um tempo, portanto, contrário ao que Jesus nos ensinou e nos demonstrou. Então, meu amigo e minha amiga, se você se diz cristão e faz diferente do que Jesus faz, se pratica a intolerância, seja ela qual for, meu amigo e minha amiga, você não é cristão. E eu lhe convido a se converter verdadeiramente, a aceitar o Senhor e seguir a sua palavra, porque você ainda não faz. Porque o evangelho de Jesus nunca foi um evangelho de intolerância.
A nova aliança não é uma aliança de intolerância. Deus não é um Deus intolerante. Se assim o fosse, já tinha destruído toda a humanidade, porque todos nós somos pecadores, como diz o evangelista João em sua primeira carta. E devemos lembrar também que a nossa luta contra o pecado não é contra carne e sangue, não é material, é espiritual. Nós devemos sim combater o pecado, orientar, nos melhorarmos e não combater o pecador. O pecador, como nos demonstrou Jesus aqui claramente, deve ser amado e orientado, recebido de braços abertos, seja nas nossas igrejas, seja nas nossas casas, seja na nossa vida. Devemos praticar a tolerância. E em seguida, sim, sendo possível, orientar, guiar, mas sempre com amor. Porque amar ao próximo como a si mesmo e amar ao próximo como Jesus nos amou não é de forma alguma ser intolerante. Ao contrário, é aceitar o outro como o outro é. Mesmo que discordemos dele, mesmo que achemos que o outro está errado. Mas ele ou ela é humano como nós somos. E como humano é criação de Deus. E até o último segundo da vida tem a oportunidade de se arrepender dos pecados, confessá-los ao Senhor e receber a glória da salvação. Portanto, meu amigo e minha amiga, ser intolerante não é uma atitude cristã. E o texto é muito claro. Jesus disse, eu também não te condeno. Aquela mulher, de fato, não foi uma fake news a respeito daquela mulher. Aquela mulher, de fato, tinha testemunhas, era pecadora, estava em pecado, como diz o próprio texto, ela foi pega no ato do pecado. E era pecadora. Não era uma suposta pecadora, não era alguém que eu acho que pecou. Não, ela pecou. Estava comprovado. E ainda assim, Jesus a amou. Não a condenou. Ao contrário, a amou. Mas também a orientou. E o que vemos hoje em dia é justamente ao contrário. Inclusive nos meios cristãos e muito nos meios cristãos. Jesus amou, perdoou e orientou. O que se faz hoje em dia? Não se orienta. Não se ama. Não perdoa. Apenas se condena. E nos dias atuais, se condena muitas vezes com violência, com o desejo de destruir. E esse tipo de atitude, meu amigo e minha amiga, não tem relação nenhuma nem com o cristianismo, nem com Cristo. Sejamos tolerantes com o pecador, amando-o e o orientando, sempre que for possível.
Porque Jesus nos disse que toda a lei e os profetas estavam resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que o Espírito Santo do Senhor fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, terminamos mais um vídeo da meditação da palavra. Se você gostou do vídeo, clique no botãozinho aí de curtir aqui embaixo. E se você deseja ser avisado sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus for postado no nosso canal de Preceito de Fé, então inscreva-se no nosso canal. E sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus, seja na meditação na palavra, ou seja, do momento da palavra, você será avisado e poderá ser abençoado aqui conosco através da palavra de Deus. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo, de compartilhar o nosso canal. Deixe também seu comentário aí embaixo no vídeo, suas dúvidas, suas questões, e continue seguindo o nosso canal de Preceito de Fé e sendo abençoado pela palavra do Senhor. Fique na paz. Um forte abraço.